E aí, pessoal, o que que a gente conversou? Eu conversei com os meninos da outra aula prática na quarta e ia conversar com o pessoal do sábado. O que que a gente definiu? Que vão ser 20 insetos que vão ser entregues mesmo, né? As famílias, os espécimes das famílias. E os outros 20 vão ser de fotos que vocês tirarem ou fotos que vocês encontrarem na internet para fazer a identificação. Então, 20 famílias vocês vão realmente coletar e identificar na chave de classificação, e as outras 20 através de foto, tá? Claro que vocês vão pegar, se pegar na internet a foto, vai estar já o nome da família, né? Na imagem. Vai aparecer já o nome da família, mas o ideal é que essas fotos também deem para vocês a possibilidade de vocês olharem a chave e identificar esse inseto, né, pelas características da imagem, que é uma coisa que também vai ser cobrada. Ah, esse aqui, professor, é um crisomelídeo, porque eu vi lá na foto no Google e peguei ele. Não, mas por que que ele é um crisomelídeo, né? E a gente tem fotos na internet com boas definições, onde dá para aproximar bem essa imagem, e aí a gente consegue ver muitas vezes muitas estruturas desse inseto que a gente consegue classificar ele por essas estruturas, tá? Então ficou definido dessa forma. Eu estou muito preocupada, eu acho que eu vou ter que gravar hoje ainda, depois dessa aula, algumas aulas, gravar e postar, porque eu estou preocupada de não dar tempo de realmente terminar a matéria, sabe? Os conteúdos. Pode falar, Jennifer. Esses 20 insetos que a gente vai pegar mesmo, vai ser da escolha da gente? São 20 famílias, nós vamos começar a ver as famílias hoje. Nós vamos ver a família de coleóptero, né? O que eu falei lá para os meninos na aula prática, aqui em campo, lá, a gente andou por uns 10 minutos. Em 10 minutos, a gente viu, acho que no mínimo, umas 5 famílias, que eu me lembro. De assim, 10 minutos ali andando na frente do laboratório. E eu falei, bom, a gente viu umas 5 ou 6 famílias em 10 minutos. Aí eu falei, por exemplo, formiga é uma família, abelha é outra família. Então, são insetos que a gente vê facilmente, né? E aí nós vamos começar a ver as famílias hoje. Então, esses 20 que vão ser coletados vão ter montagem dele. Eu já vi vídeos de montagem que eu vou mandar para vocês. E eu pretendo fazer uma outra aula também de montagem. Vídeos de montagem também. Esses 20 famílias, vocês vão selecionar 20 que for mais fácil vocês acharem, que vocês quiserem. E as outras 20 famílias, né, vão ser complementares. Normalmente eu peço 45, né? Aí eu diminuí para 20 só fotos e 20 insetos. Também não vou exigir que eles sejam entregues na caixa entomológica, porque a caixa entomológica é para 45 famílias, é uma caixa grande. Então, como são só 20 insetos, a gente vai fazer a entrega, então, desses insetos pode ser em caixa de sapato ou uma caixa de papelão, tá? Então, esse ano vai ter isso. Outra coisa, os alfinetes entomológicos, eu tenho eles no laboratório. Eu tenho uma quantidade muito grande. Como vocês são uma turma pequena, dá para disponibilizar esses alfinetes para todo mundo. Quando é turma muito grande, não dá. O pessoal compra. E então, aí também, o pessoal que for sábado pega. Se alguém morar em Piranhas e alguém que vier agora nesse sábado, pode levar para o pessoal que mora aí, para pegar os alfinetes também, tá? Para já levar os alfinetes, né? Então, Professora, oi. eu tenho uma caixa que foi usada, né? Que foi usada do meu irmão. Eu posso usar ela? Não, aí você pode, se você já tem, vocês podem usar a caixa. É só quem não tem, para não ter que adquirir para uma quantidade pequena de inseto, ter que comprar, e com tudo, né? Essa pandemia, então a gente tem que fazer o máximo de flexibilização das coisas, né, gente? Eu tô com medo de não conseguir nem terminar a matéria, não sei o que eu vou fazer. Bom, eu acho que também não adianta, o que que eu fico pensando? Eu até pensei de falar com o CL, sabe, gente? Pra ver o que eu faço. Que eu posso gravar 5 aulas hoje à tarde. 6 aulas, mas eu acho que não adianta também eu dar a matéria assim, pá, sabe? Jogar a matéria, entendeu? Pra terminar, sabe? Eu tô muito preocupada, como que eu vou fazer? Porque é fácil pegar, gravar, jogar lá no Moodle e pronto, vocês têm que assistir, entendeu? Mas aí, e dá tempo de assimilar cada passo, cada assunto, cada conteúdo. Complicado.
Outra coisa, eu quero marcar uma prova, tá? Professora, eu acho que nesse quesito a senhora podia sim colocar, tipo, gravar as aulas e colocar. E aí, uma vez por semana, pelo menos na parte da tarde, você abre um dia de tira dúvidas. Você vê o melhor horário para você e abre um dia de tira dúvidas para a gente. Pode ser, então, porque eu vou ter que gravar, eu acho, porque senão fica difícil de terminar o conteúdo. Então, eu vou gravar e também. O que eu ia falar? Vou gravar as aulas. E eu preciso marcar uma prova, tá? Essa prova pode ser em outro dia, tem como? Ou tem que ser no horário de aula? Pode ser outro dia à tarde. A Então, a gente tá, gente vê um dia melhor. a gente normalmente está fazendo à tarde. Não, então tá, eu vou marcar uma prova à tarde. Então, qual que é o melhor dia para vocês? A gente já fica marcado aqui. Semana Tá, que vem, terça-feira mesmo. terça. Terça que vem à tarde, pode ser? Vou deixar aberto 2 horas. Mais 2 horas dá tempo de responder? Acho que sim. Se não der, vocês vão me avisando que eu abro mais tempo lá, mas eu acho que 2 horas é o suficiente. Beleza. Porque as respostas, o Coloca ela que aberta a acontece? tarde toda, com um tempo de duração de 2 horas, porque tem alguns meninos que trabalham e tudo mais. Aí às vezes complica. Isso é verdade. Por isso que qual que é o melhor horário? Porque pode ser de noite, não precisa ser de tarde. Pode ser 5 horas da tarde, entendeu? Se o pessoal trabalha de tarde. Porque o que que acontece? As respostas dessa disciplina, elas são bem curtas. Então, os meninos fazem em sala de aula, assim, em meia hora, 40 minutos. Porque são respostas curtas. Mas o assunto, por exemplo, mostra uma perna, indique as partes dessa perna. E, tipo, não tem que ficar escrevendo ou calculando. Mas tem que já saber o assunto, né? Porque é muito nome, né? Mas normalmente são respostas muito curtas. Eu ponho uma característica, que ordem é essa? Ou faz a ligação dessa ordem com essa característica. Pelo próprio conteúdo, acho que vocês viram que o problema é os nomes, né? Mas o tempo de fazer ela não é muito. Então coloca pra depois dar 6, né? Porque aí, se assim, estiver trabalhando, alguma coisa assim, dá tempo de chegar e fazer, eu acho. Pode ser, todo mundo consegue fazer na concordar. terça-feira, das 18 às 20 horas. 2 horas é muito tempo. Também tá tranquilo. Por mim também. Beleza. Tá, eu vou até montar hoje e deixar para abrir só. Anota no Esse chat. aqui. Dia 6. Dia 6/7. 18 às 20 horas. Esse eu faço já hoje para não esquecer. Então vamos lá, a gente já conversou várias coisas, então vamos dar continuidade aqui. Bom, vocês lembram que a gente viu a aula de desenvolvimento, né? E metamorfose dos insetos. A gente tem esses 3 tipos principais, tá? A gente tem outras subdivisões de metamorfose. Esses 3 principais, ametábulos, hemimetábulo e holometábulo. E aí a gente tem aqui no ametábulo, as traças, que a gente quase nem visualiza mais essas traças, muito difícil encontrar, né? Que ela passa por fase de ovo, ninfa e adulto. Tá? É ovo, ninfa e adulto, porém, qual que é a diferença dela para o hemimetábulo, que é ovo, ninfa e adulto também? A fase jovem, a ninfa dela, da ametábulo, ametábulo, parece que não há metamorfose, não há metabolia, né? A é de negação, porque a fase jovem e adulta são praticamente iguais. O que muda só? O tamanho e o órgão reprodutor, tá? Então, são muito iguais a fase jovem e adulta. Não tem mudança morfológica de característica visual. E o que acontece na hemimetábulo? Hemimetábulo, você vê M, né? É metade, M, é meio. Então, assim, a ninfa, a fase jovem, ela é parecida
com a fase adulta. Sendo que na fase adulta o indivíduo muda as características, muitas vezes adquire as asas e o órgão reprodutor desenvolvido, né? Vocês lembram da aula? E o holometábulo é aquele que passa por diferentes estágios, passa por ovo, larva, pulpa e adulto. Por que que passa pela fase de pulpa? Porque a fase larval, a larva é muito diferente morfologicamente da fase adulta. Então, precisa da transformação completa da pulpa para formar um adulto completo. Então, é os holometábulos, tá? Isso é só para a gente relembrar que a gente viu aí o hemimetábulo, exemplo barata, gafanhotos, libélulas, holometábulos, moscas, borboletas, mariposas e besouros. E agora nós vamos entrar no quê? Ai, meu computador, gente, tá horrível. E o outro não quer ligar. O do IF, aí eu peguei o meu que eu mandei arrumar, lembra? Uns tempo atrás. E ele tá meio falhando o mouse. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos ver as principais. Se alguém precisar falar comigo, eu tô só no notebook, eu não tô vendo vocês, tá? Eu vou até, acho que, colocar aqui no celular também. Porque senão. Ah, desliguei. Desliguei, não, peraí. Matando 6 vezes. Não, não vai dar, não. Tá travando demais, gente.
Oi? Oi? Olá. Tá aparecendo a apresentação, não? Não, professor. Olha aí. Então, o mouse está descontrolado. Parou. Apareceu? Apareceu, pessoal? Apareceu. Apareceu e sumiu. Beleza. Apareceu. Então vamos. Vamos ver. Bom, vamos continuar depois de todo esse rolo. E então nós vamos começar a ver as principais ordens da classe insecta, tá? E hoje nós vamos começar com as características reais de identificação. Depois eu vou colocar no Moodle, eu vou tentar fazer uma aula prática online de identificação de algumas fotos amanhã. Vamos ver, ordem coleóptera, então, tá? Quem são os coleópteras, né? Por que eles têm esse nome? Porque vem do latim coleus, né? Significa caixinha, estojo. Iptera são asas. Então, é asa como uma caixa, como um estojo. Porque os besouros, né, os coleópteros, têm a asa do tipo élitro, que é aquela asa quitinosa, como a gente já viu, que é uma asa muito rígida, muito dura, que protege o corpo dele ali. Então, como se fosse uma caixa de proteção. Então, por isso o nome dele originou coleóptera. Tá? Quem são os coleópteras? O nome vulgar chamado são os besouros e as brocas, tá? Então a gente tem mais comum besouros, tá? Quando a gente chama de broca, qual que é o coleóptero que a gente chama de broca? São aqueles coleópteros que normalmente eles se alimentam de parte interna de alguma coisa, como por exemplo do caule da planta, então eles penetram ali no caule da planta, em madeira, em florestais também ali na região do caule, eles então fazem um broqueamento, então a gente chama de broca. Ou aqueles que se alimentam muitas vezes de dentro do tecido vegetal do fruto. Então ali nós temos a broca do café, é um coleóptero que penetra no fruto e se alimenta da parte interna. Então, normalmente, quando a gente fala assim, ó, aquela praga, broca do café, você fala, ó, broca, provavelmente é um besouro. Pode ter exceções, como o caso da broca da cana-de-açúcar, que ela se alimenta do caule, mas é uma lagarta, é a larva de uma mariposa, né? Mas a maioria, o nome comum que se dá à maioria é dos besouros que tem esse hábito de se alimentar de dentro do caule, de dentro da raiz da planta, de dentro do fruto, a gente chama de broca, quando é um besouro, tá? E carunchos também é um nome comum que a gente usa. E os carunchos, a gente dá esse nome para besouros que se alimentam de grãos armazenados ou de produtos, né, oriundos desse grão, como farinha, farinhas, né, de trigo, farinha de vários tipos de farinha. Então, os carunchos são os besouros que se alimentam de grão de feijão, de grão de milho, de soja, né? Então, a gente dá o nome de caruncho, que são insetos pequenos que consomem os grãos ou as sementes, né? Ou farinhas, né? E produtos, esses produtos oriundos de grãos, tá? É a maior ordem dos insetos. Então, dentro da ordem Coleóptera, né, nós temos a maior ordem de inseto. A gente viu qual é a característica dos coleópteros, vocês lembram? O que define? Por que ele é um coleóptero? Quais são as características morfológicas? Oi? Vou deixar o povo responder essa. O que o coleóptero tem que coloca ele dentro dessa ordem?
asa tipo élitro, aparelho bucal mastigador. Essas características. E pode não ter cercos, certo? A ordem coleóptera, ela tem tamanhos muito pequenos, que são normalmente os carunchos, né? Perfuram sementes, esse aí é um caruncho de feijão, que se alimenta de feijão, tá? Muito pequeno, ou podem ser, aqui o exemplo, né, dessa família. Ele se alimenta, ele coloca os ovos sobre a semente de feijão ali, ele gruda ali na película do tegumento da semente, a larva eclode, penetra no grão, se alimenta do grão, então, né, no caso do feijão, então, ali do amido, da parte do amido do cotilédone, podendo danificar o embrião, né, e aí depois vira uma pulpa, da pulpa sai o adulto e deixa esses buracos nas sementes aí, no caso aí de feijão, esse exemplo. Ou podem ser muito grandes, né, chegando até 22 centímetros, esse é um coleóptero que vive na Amazônia, se alimentando de material em decomposição, de restos de frutas, de restos de casca. Esse aí é um chamado vulgarmente de serra-pau, essa família, tá? Muito grande ali, do tamanho da palma da mão. Qual que é o tipo de desenvolvimento dos coleópteros? Holometabólica ou holometábolos, holometabólico. Passa pela fase de ovo, larva, pulpa e adulto, né? Então, sai do ovo a larva, ela vai passar por várias equidizes, né? Passando assim para o segundo ínsar, terceiro, pode chegar até 15 equidizes, vai depender do quê? De cada espécie. Tem espécies que passam por 3 equidizes, 4, 5, tem espécies que chegam a 15. Então, a larva vai aumentando o tamanho dela, até ela depois se tornar uma pulpa, e da pulpa originar o adulto. Qual que é o hábito de alimentação de coleópteros? Existem inúmeros hábitos. Alguns se alimentam de tecido vegetal, então são fitófagos, né? Alguns se alimentam de outros animais, são predadores, principalmente de outros insetos. Alguns se alimentam de material em decomposição, né? Alguns se alimentam de excrementos de outros animais, que são, por exemplo, os rola-bossas, eles colocam os ovos dele nesse excremento de outros animais, somente de boi, né, a gente vê lá no pasto, que é os escaravelhos, o rola-bossa, ele leva aquele rolinho de excremento até um local e coloca os ovos ali das suas larvas, vão se alimentar daquilo ali, participando, então, do processo de decomposição. Então, a gente tem uma variedade grande de alimentação, tá? O que não existe em coleóptera? Não existe hematofagia. O que é hematofagia? Aqueles animais que se alimentam de sangue. Eles podem se alimentar, ser carnívoros, comer outros animais, mas se alimentar exclusivamente de sangue de animais não existe, é uma exceção, não tem em coleóptera, tá? Então tem uma variedade de alimentação, menos a hematofagia. Beleza até aqui? Então, nós temos pragas e predadores, tá? Então, a gente tem aí fitófagos, né, carnívoros, onívoros. Onívoros são aqueles que se alimentam tanto de outros animais, como de tecido vegetal, tá? Ou de outras estruturas. Predadores, coprófagos são de excrementos, necrófagos são aqueles que se alimentam de materiais mortos, que são muito estudados na entomologia forense, né, que é a entomologia que estuda a decomposição de cadáveres e fazem muito parte desse processo na análise de quanto tempo aquele organismo, né, tá ali se decompondo, há quanto tempo ele morreu. Então, alguns exclusivamente só se alimentam desse tipo de material morto, né, tecido animal morto. Saprófagos, decomposição, geófagos, de terra. Então, alguns só se alimentam de terra exclusivamente. Então, a variedade aí, menos hematofagia, que é o sangue, tá? Não vai pra frente, gente. Meu pai, tá complicado esse computadorzinho. Então, a ordem coleóptera, né? Ela tem a cabeça arredondada ou com alongamento, formando um rosto, tá? Então, aqui nós temos aqui a cabeça desse
coleóptero é bem aqui onde estão os olhos, ó, vê pelo mouse, tá, gente? Então, aqui nós temos o olho dele, a anteninha, a cabeça aqui a gente consegue ver essa sutura onde termina a região da cabeça. E nesse caso aqui, ele tem esse alongamento, né? Esse pronunciamento da cabeça que a gente chama de rostro. E o aparelho bucal dele, nesse caso que ele tem esse prolongamento, qual que é o aparelho bucal dele? Continua sendo o aparelho bucal mastigador, tá? Aqui na pontinha dele tem um aparelho bucal mastigador muito pequenininho. Então não confunda quando você vê essa estrutura, esse rostro, com o aparelho bucal sugador, né? Como ele é um coleóptero, todo coleóptero tem um aparelho bucal mastigador e ele se localiza nessa regiãozinha aqui da frente da cabeça. Já já nós vamos ver que isso pertence a uma família específica. Então, o aparelho bucal de todo coleóptero é mastigador. As antenas são variadas, podem ser curtas, longas, com 2 ou 60 antenômeros ou artículos, tá? São bem variadas. As pernas podem ser ambulatoriais, a gente viu na aula prática que a maioria das pernas dos insetos são ambulatoriais, né? Alguns têm modificações, como fossoriais, no caso de coleóptero, que é para cavar, ou natatórias, que é para nadar. Então, esses são os 3 tipos de perna, normalmente, que a gente encontra na ordem coleóptera, tá? Ambulatoriais, fossoriais ou escavatórias, que é para cavar, e natatórias, para nadar. O primeiro par de asa de todo coleóptero é a asa do tipo élitro. Por isso que a gente estudou lá primeiro todas as características de todas as asas. Então, aqui a gente sabe, coleóptero só tem asa tipo élitro no primeiro par. Senão, ele não é coleóptero, é outra coisa. O segundo par é membranoso, sempre e protegido pelo élitro. Essa é a característica de todo coleóptero, tá? O abdômen, ele pode ter de 9 a 10 urômeros. A gente viu que o abdômen, o que é urômero? É cada segmento do abdômen, que a gente viu lá. E geralmente ele é recoberto pelo élitro. Tem famílias que não cobre, que a asa não cobre o abdômen. A gente vai ver também ela. O que é o abdômen incésio? Vocês lembram disso? O abdômen incésio é aquele que ele se encaixa em largura e comprimento com o tórax. Ele não é menor nem maior que o tórax, ele é do mesmo tamanho do tórax, tá? Mesma dimensão ali, diâmetro do tórax. Essas são as famílias de coleóptero. Eu quero que vocês repitam em casa quando eu falar aqui, que a gente faz isso na sala. O repetir nomes que a gente nunca ouviu falar faz a gente fazer gravar eles com mais facilidade. Né? A gente só ouvir e não repetir nomes que a gente nunca ouviu, a gente não consegue ter facilidade para gravar. Tá? Então, a primeira família é Scarabeide. Scarabeide. A segunda, tô indo rápido demais ou tá bom? Não falou? Então deve tá bom. A segunda é Bruprestide. A terceira, Tenebriônide. A quarta, Cerambicide. Depois vem Crisomelide, Curculionide, Bruquide. Quando a gente tem o CH, a gente usa o QI. Então, Bruquide, tá? Então, ali tem BRUCH, Bruquide, tá? Quando tem o CH. E no final, exemplo, o DAI, então não é Scarabeidae, é sempre DI, tá? Scarabeide, Bruprestide, Tenebriônide, Cerambicide, Crisomelide, Cuculionide, Bruquide, Lampíride, Lampíride, ó, lembra a lâmpada, é um vagalume, é uma família de vagalume, Lampíride, Carábide, Coccinelide, Passálide, Meloide, Elatéride, Cincidelide, Hidrofílide, água, né? Então é um inseto aquático. Hidrofílide, Estafilinide. Então aqui nós temos, não sei quantas, deixa eu ver, 1, 2, 3. 16 famílias de coleóptero. Existem só essas? Claro que não. Tá? Existem muitas outras. A gente só estuda as principais interessantes para nós, para a classificação, né, dentro da área da graduação, que são essas, tá? A primeira, então,
é a escarabeide. Quem são os escarabeide? Os escarabeide são os vulgo rola-bosta ou escaravelhos, tá? Qual que é a principal característica dos escarabeídes? A antena deles é lamelada. Ó aqui a anteninha. Olha no mouse, tá, gente? A antena é lamelada, tá? Essa é a característica deles. Eles têm uma antena com uma clava que se divide em três ali, ó. Tem três segmentos, assim, separados um do outro. Ali na imagem parece estar juntinho, mas eles são separadinhos assim. Três segmentos que se alongam lateralmente, alongam formando uma clava, mas são separados, assim, ó. Aí eles ficam juntinhos e tem momentos que eles abrem, assim. Então, todo escarabeide tem esse tipo de antena. Todos. Além disso, qual que é a outra característica do escarabeide? Tá vendo que da ordem, a gente já passa por uma outra característica que define as famílias. Então, a família escarabeide, todos eles têm antena lamelada. Além disso, o que todos eles têm? O primeiro par de pernas fossorial. Ó, a gente vê a tíbia aqui dilatada, com esses três espinhos aqui, laterais, que é específica para cavar. Então, perna escavatória ou fossorial, primeiro par. Tá bom? Ah, professora, todos os escarabeídes têm chifre? Não. Não são todos os escarabeídes que têm chifre, tá? Eu queria sair daqui e entrar no Google para mostrar, mas eu tenho medo do slide pifar de novo. Então, depois a gente vai ter que ver isso amanhã. Então, beleza? Entenderam a característica da família escarabeide? Estão ficando preocupados? Espero que não, gente. Vamos lá. Família Bruprechide, tá? Geralmente, a família Bruprechide são insetos, tá? Que tem essa coloração metálica, né? Esse aqui é um verde meio metálico, meio bronzeado. Tem alguns que têm uma coloração vívida, que são verdes, azul é muito comum, que tem essa coloração bem metálica, tá? O seu corpo aqui é bem robusto e vai se afinando para a parte da base do abdômen, se o abdômen é bem mais fino, o final da estrutura da asa dele, ele é mais fininho, tá? E as antenas deles são serreadas. Você pode ver que aqui desse lado, ó, é retinha. Olha aí no mouse, gente. Então, de um lado, os antenômeros são retos, tá? E do outro lado, os antenômeros já têm uma serrinha. Ela pode parecer denteada, só que a denteada você vai ver que ela se espalha pelos dois lados. Quando a gente tem um lado bem retinho e o outro lado, né, com a serrinha, antena serreada. Então, as antenas serreadas, tem outras famílias que têm antena serreada? Tem, tá? Só que esse você junta o quê? As antenas são serreadas, a família Bruprechide, juntamente com a coloração metálica e a estrutura corporal. Você vê que a cabeça, o tórax é bem robusto, e aí o abdômen vem afinando aqui, na base é bem mais fininho, tá bom? Olha aqui, essas são exemplos da família Bruprechide. Aqui como a gente tem brocas, nossa. Vocês veem, gente, que não é. O computador não tá ajudando. Então, aqui, ó, vocês observem esse verde, ó, metálico, né, azulado, várias colorações, muito verde, muito azul. E aí vocês veem essa característica, que aqui, bem robusto, o tórax e a cabeça, né, bem se unindo aqui, igualmente, em diâmetro, e vai afinando, e a pontinha sempre mais fina. A antena serreada, de um lado lisinha, do outro lado com a serrinha. A antena deles serreada. Outra família são os tenebriônides, tá? O tenebriônide é praga de farinha, de grãos de milho e arroz. Eles são heterômeros. Na chave de classificação, para definir eles, o que é heterômero, tá? Lembra que a gente estudou os tarsos dos insetos, que são aqueles dedos, que podem ter números diferentes?
tá? Então, o tarso do inseto pode ter diferentes números. E os tenebriones são heterômeros, ou seja, o primeiro, segundo e o terceiro par de pernas têm números diferentes de tarsômeros. E na chave de classificação, para chegar neles, nós temos que olhar os tarsos e contar quantos tarsômeros a gente tem. Tá? Tem 3 no primeiro par, 4 no segundo, 5. Então, eles são heterômeros, diferentes números de tarsômeros nos tarsos. As antenas são curtas, filiforme, normalmente, ou moniliforme, podendo ser resseada ou clavada. Então, a antena tem uma diversidade. Na chave de classificação, nós vamos ter que olhar os heterômeros, tá? Pessoal, algum colega mandou no grupo uma chave de classificação. Vou procurar aqui. Aqui. Uma chave de classificação, tá? E essa chave de classificação é muito boa. E ela tem, se vocês quiserem abrir aí para dar uma olhada. Aqui, deixa eu ver, cadê? Do Coleóptera, ó. Então, no Coleóptera, se vocês olharem lá o nome, lá onde tá Tenebrione, tá Tarsus com o penúltimo artículo normal, tá? Mas antes, a gente vai passar essa chave de classificação amanhã. É a página 14. Talvez eu reenvie no grupo. E a gente vai passar essa chave amanhã, na aula. Não sei ainda direito como. Vou reenviar aí para vocês. Quem quiser já abrir dando uma olhada, tá? Ai, meu nariz tá escorrendo um pouquinho. Beleza? E aí a gente vai passar amanhã. Outra família, tá? É o Cerambicide. Os Cerambicides são o serra-pau. Qual que é a característica do serra-pau? A maioria tem antena cetácea, tá? O que é cetácea? Aquela antena que os artículos vão diminuindo até ficar bem fininho, como se fosse uma seta. E o que acontece é que a maioria deles, não são todos, tá? A maioria tem antenas longas, maior que o comprimento do corpo. Então, aqui um exemplo do serra-pau. São pragas potenciais, causando danos aos cultivos de diferentes tipos de frutas, grãos e até mesmo da madeira, tal como pinos, tá? Então, se a gente colocar as antenas dele para trás aqui, ele é maior do que o corpo dele, tá? Então, esses são os cerambicídeos. Alguém já tem algum dessas famílias que a gente viu até agora? E eu não tenho nenhuma, não. Não? Olha, o cerambicide, gente. Então, o cerambicide tem as antenas longas, cetáceas, maior que o corpo. A gente vê que tem uma diferença morfológica, assim, observando, mas a antena é a mesma e o comprimento também. Os crisomelide, tá? A família crisomelide, a gente vê muito esse besourinho em área de produção de feijão, de soja e de milho também. Aí ele tá até no estilo estigma do milho, me parece, que é o cabelo do milho, tá? Muitos são conhecidos como vaquinhas, esses crisomelides, são vaquinhas que se alimentam das folhas, né, dessas culturas, principalmente de folhas de feijão e de soja, tá? Passa, então, pela fase de ovo, larva, pupa e adulto, como todo coleóptero. A larva dessa vaquinha aqui que tá na imagem, que é a vaquinha que a gente conhece como brasileirinha, por ter essa coloração verde e amarela, a larva dela gosta de se alimentar das raízes de milho, principalmente das raízes adventícias do milho, causando tombamento da cultura do milho. Já no feijão e na soja, quem gosta mais do feijão e da soja é o adulto. Não sei o que foi isso. Quem gosta mais da semente de feijão e da soja é o adulto, tá? Que gosta de se alimentar das folhas. Normalmente os crisomelides são coloridos, pequenos, pragas de várias culturas. Então, nós temos crisomelides causando dano em várias culturas diferentes. Fácil encontrar em feijão, milho, curcubitáceas, que são melão, melancia, abóbora. Esse insetinho, principalmente, é o brasileirinho, gosta muito das folhas. Solanáceas, que são as batatas e tomates.
e pimentão e pimenta, né? Que gostam muito também de se alimentar das folhas, das culturas. E aqui nós temos algumas infinidades aí, você vê a diferença entre eles. Na chave de classificação, a gente vai olhar uma característica muitas vezes. Não, eu não posso ir e voltar, porque senão o negócio desanda. Alergia. Então, aqui, ó, tem alguns tem essa parte final do abdômen exposta, tá? Que é no caso da vaquinha, a gente consegue observar. E alguns nós vamos ver na chave de classificação, que é um pouco difícil observar, a gente muitas vezes tem que contar os tarsômeros, verificar a antena. Então, eles não têm uma característica única, tá? Na chave de classificação, nós vamos ver como a gente vai conseguir chegar até esse inseto especificamente, mas uma coisa que atrai muito eles é essa coloração diversificada, tá? Tem muitas cores diversificadas. Alguns têm umas características mais diretas, outros a gente tem que passar realmente na chave para conseguir essa classificação. Outra família que é muito fácil da gente identificar são os Cuculionidae. O Cuculionidae, ele tem o quê? Ele tem uma característica de ter o rosto prolongado, tá? Então, ele tem a cabeça prolongando sim o rosto, nesse caso aqui. E aqui a gente tem inserção da antena, tá? Então, exemplos que a gente tem de praga agrícola, o bicudo do algodoeiro. O bicudo do algodoeiro, então, ele tem essa característica, que é esse rosto prolongado, e aqui na base do rosto que a gente tem um aparelho bucal mastigador. Nesse caso, gente, aqui, por exemplo, ele vai se alimentando ali da maçã do algodão, fazendo um buraco. E aí ele consegue pôr os ovos lá dentro da maçã, que aí ele vira o abdômen e coloca os ovinhos dentro ali da maçã e a larva consome a parte interna, então, da maçã do algodão. Ele pode colocar também nas flores. Um exemplo, a família. Saiu de novo, não sei. E olha que eu mandei arrumar, mas não adiantou muito. Outra família, pessoal, Lampyridae, tá? Os Lampyridae são vagalumes e eles têm uma característica muito fácil da gente identificar, tá? Que é o quê? Aqui no final do abdômen dele, a luminescência dele ocorre aqui no fim do abdômen. Então, tem essa coloração amarela ou verde fluorescente, tá? Então, a gente consegue ver aqui no fim do abdômen, aqui, ó, pelo mouse, essa coloração. A luciferina, que é a proteína, ela é quebrada pela enzima luciferase. Então, a enzima luciferase, quando ela quebra a proteína luciferina, faz com que haja essa explosão luminescente no inseto, que serve principalmente para atração sexual entre machos e fêmeas. Lampyridae, que chama. Alguém já viu? Sabiam que o vagalume era um besouro, que era uma ordem coleóptera? Todo mundo bem participativo. Ó, outra família dos carábides, tá? Toda a família do carábide, o carábide é predador. Uma coisa que eu pergunto muito na aula, na prova oral, é sobre vocês saberem identificar as famílias de fitófagos e a família de predadores. Por exemplo, o carábide é uma família que só tem predador, tá? Então, se alimentam de outros insetos, outros animais. Qual que é a característica dos carábides? A maioria deles tem o protórax bem dilatado, destacado, tá? Então, ele é mais destacado, tem uma divisão aqui de ligação com o abdômen, o protórax destacado. Mas a principal característica é a mandíbula dele, tá? A gente vai ver que a gente vai ter que olhar a mandíbula e saber se ela vai ter dentes ou não. Essa mandíbula, ela pode ser lisa, mandíbula, então, é o aparelho que mastiga, né? A parte do aparelho mastigador, que mastiga ali, tá? Se ela vai ter serreada, dente ou não, isso a gente vai ter que olhar na chave de classificação.
Então, tendo um inseto desse, tem que observar. É bom vocês tentarem achar para comprar, como a gente não vai ter muitas aulas práticas para identificar em laboratório, olhar na lupa mais aproximada, uma lupa de mão, para quando vocês pegarem esse inseto, vocês conseguirem visualizar essa estrutura, tá? Se tem ou não dentes. Então, por exemplo, se tiver um desse na caixa, provavelmente eu vou falar para você como que você sabe que ele é um carábide. A gente vai passar isso na chave de classificação, né? E aí você tem que olhar ali para ver se tem ou não dentes, para saber se é ou não carábide. Porque se não for, se ele tiver dente, ele é uma família. Se não tiver, é outra família. Então a gente vai ver isso na chave de classificação. Outra estrutura que o carábide tem, tá? É o trocânter dele. Aqui a gente tem então a perna do inseto, ela tem a coxa, depois vem uma estrutura chamada trocânter, depois nós temos o fêmur, a tíbia e o tarso, tá? Por isso que eu acho que é importante a gente fazer uma prova para vocês estudarem essas estruturas. Então, tem essas estruturas, a coxa, o trocânter, o fêmur, a tíbia. Ah, vou mostrar aqui. Aqui dá para ver o fêmur, ó, no slide, a tíbia e o tarso, ó, cheio de tarsômeros, certo? Aqui embaixo dele a gente vê a coxa e o trocânter. Qual que é a característica? O carábide, ele tem o trocânter lateral. Normalmente vem a coxa e o trocânter é encaixado aqui na coxa, redondinho também, no mesmo diâmetro. Esse aí, o trocânter dele ficou aqui de lado, ó, ficou lateral. Então a gente chama de trocânter lateral. Isso é uma característica da família carábide, tá? E outra também, essa a gente vai ver depois. Os coccinellidae. Os coccinellidae são as joaninhas, tá? Normalmente, a maioria das joaninhas tem esse formato arredondado e a cabeça, que a gente não consegue ver a cabeça dela. A cabeça está escondida aqui no protórax, tá vendo? A gente só vê o protórax, a cabeça fica embaixo. Quando ela tem o formato arredondado, a cabeça fica embaixo. Porém, isso não é uma regra, por isso que a gente tem a chave de classificação. Ontem mesmo no slide eu mandei para vocês a imagem de uma joaninha que não tem uma característica arredondada e também não é vermelha com bolinha, tá? Então é uma outra joaninha de uma outra espécie. Mas a maioria tem essa cabeça escondida. Então nós temos joaninhas de várias cores, tá? E de vários formatos também. Na chave de classificação, nós temos que olhar os tarsos dela para realmente ter certeza ou as antenas. Então, aqui tá a joaninha, passa pela fase de ovo, esse é o ovo de uma joaninha, um ovo amarelo. Passa pela fase larval, essa aqui é a larva de uma joaninha, tá? Dessa joaninha vermelha. Então, você vê que a larva, a gente tem 3 pares de perna, bem desenvolvido. É uma larva do tipo campodeiforme. Eu passei os tipos de larva para vocês, aula passada, quando eu dei abdômen. Se for aqueles bagulho de tipo C, esses trem não passou, não. Eu acho que eu não passei o tipo de larva. Eu vou passar para vocês depois. Vamos lá. Eu acho que ficou faltando. Eu achei que tinha sido. Aí aqui nós temos a larva. Você vê que essa larva de predador, normalmente tem a perna bem comprida, que é para dar bastante agilidade, tá? Para locomoção. É um tipo de larva campodeiforme, que eu vou passar para vocês o tipo de larva depois. Aí aqui é a pulpa dela, e depois o adulto dessa larva aqui, é essa vermelhinha. Difícil hoje, né? Os passálidae. O passálidae, ele é um besouro que normalmente a gente tem uma mandíbula dele bem desenvolvida, tá? Antena aqui, ó. Lamelada. Mandíbula bem desenvolvida aqui na cabeça. O corpo dele inteirinho, ele é achatado. Então, ele não tem um corpo arredondado. A gente vai ver um inseto com o corpo achatado aqui e aqui. Ele é compridinho, mas aqui, bem achatadinho,
tá? As mandíbulas bem visíveis, o corpo achatado. O protórax, ó, gente, olha o protórax dele. Bem grande, comprido, tá? E tem uma leve constrição, que a gente chama, uma constrição entre a ligação do protórax com o meso e meta. Que aqui tem as asas, onde está o meso e metatórax, tem uma constrição aqui. Então, é uma característica muito fácil de identificar, né? Separando o meso e o metatórax do protórax, e esse corpo e essa estrutura, então, é da família Passalidae. Ai, gente, que eu estou ficando nervosa com esse negócio. Outra família, a família Meloide. A família Meloide, ela também é de insetos predadores, tá? Ela tem o protórax, ele é menor do que o meso e o meta, ele se assemelha ao tamanho da cabeça em diâmetro, e depois o meso e o meta é um pouco mais largo, tá? Na chave de classificação para o meloide, a gente também vai ter que olhar tarsos, e a asa do meloide, em relação aos outros coleópteros, quando a gente encosta na asa do meloide, ela é mais mole, flexível, em relação aos outros coleópteros. É uma asa tipo élitro, só que ela é menos quitinizada ainda do que a maioria dos coleópteros, tá? Quando a gente encosta aqui, então, a gente vê essa característica, ó, o protórax mais parecido em diâmetro com a cabeça, menor, mais curto, e as asas, quando a gente encosta, a gente vai ver asas mais flexíveis, tá? Elatéride. Elatéride é outra família de vagalume. Ela tem o corpo alongado e achatado também. Os elatérides, eles têm essa característica aqui no protórax deles, eles têm uma pontuação, um pontiagudo aqui nas laterais do protórax, ó, você pode ver, parece um espinho aqui dos dois lados. Além disso, no protórax dele, na parte de baixo do corpo dele, tem um espinho. E ele usa esse espinho para bater nas estruturas. Então, ele tá aqui com o espinho dele no protórax, na parte do externo dele. Lembra que a parte de baixo do inseto ali é o externo, de cima é o tergo, ou noto. Então, a parte do externo dele aqui tem um espinho, onde ele bate esse espinho aqui na madeira, na onde ele tiver, para ele poder dar um salto, para ele poder pular. Então, ele bate a cabeça, ele é bem duro esse inseto. E aí, ele tem, então, esse espinho tanto aqui no protórax, quanto na parte de baixo ali, tá? Alguém mandou alguma mensagem aí, pessoal? Não? Qualquer coisa pode falar, tá? E aí, na parte do externo, o espinho, e tanto aqui no protórax, aqui na lateral, ele tem espinho. Onde é o órgão luminescente dele? O órgão luminescente é aqui no protórax, na parte de cima, na parte do noto, do tergo, diferente do lampíride. Então, aqui nós temos dois pontinhos que não dá para ver nessas imagens, esses dois pontinhos aqui que luminescem, não dá para ver nas imagens porque não tá ligado, né? Claro, nessas imagens. Mas ele tem dois pontinhos no protórax. Vamos ver se tem outro aqui, ó. Tá vendo? Nesse aqui já tá luminescente, então tá aceso. A luz ferina tá sendo quebrada pela luciferase. E aí, o órgão luminescente, então, do elatéride é nessa região. E esse aqui de baixo é o lampíride, onde o órgão luminescente é no fim do abdômen, tá? Então, elatéride e lampíride. Cincidelide. O cincidelide, assim como o carábide lá, tem o trocânter dele, a coxa aqui, e o trocânter lateral, tá? Também, na hora que a gente vira, a gente vai ver essa estrutura. Ele, para diferenciar do carábide, tem que olhar, então, a mandíbula, se tem ou não espinho. Isso tá na chave. Tem espinho? Vai ser esse. Não tem espinho? Vai ser aquele, tá? Nem sei qual que tem, que não tem, porque isso a gente vê na chave, tá? O que a gente não grava. Mas, o que o cincidelide tem de diferente do carábide, tá? Você vê que o tórax dele, a maioria das vezes, é do mesmo tamanho da cabeça, porque a cabeça dele é bem grande. Então, o tórax não é mais dilatado, igual o carábide é mais dilatado.
Além disso, olha o tamanho do olho. Ele tem um olho esbugalhado. Parece aquele filtro do Instagram, que você fica com o olhão assim. Então, Cincidelide tem esse olhão bem dilatado, ó. Bem dilatadão mesmo, tá? Então, uma característica do Cincidelide. Hidrofílide, né? Quem foi na aula teve a oportunidade de ver, quem não foi ainda vai ver na próxima aula. O hidrofílide, ele é um inseto muito liso, então ele é preto, bem lisinho, ele não tem muita rugosidade no corpo, tá? Ele é bem liso. Aqui tá a antena dele, ó, e esse aqui são os palpos, ó, esse fininho. O palpo é maior do que a antena, tá? Ele é bem liso para poder facilitar ele na água, ele nadar. O segundo e o terceiro par de pernas são natatórias, pode ver essa perna achatada, aqui é totalmente achatado. Você não vê aquele tarsinho dividido. Aqui é o tarso dele, tá vendo? Bem achatado, cheio de pelo. Você não vê uma divisão assim igual os outros, né? Que são ambulatórios. Para poder nadar, para ser um remo aí, bem achatadinho, segundo par de perna natatório. Tem o palpo bem alongado, bem grande, isso está na chave de classificação. O palpo dele é maior ou menor que a antena? Tá? Se for maior, é o hidrofílide. Estafilinide. Estafilinide é uma família também fácil da gente identificar. Tem a mandíbula bem pronunciada. Mas a característica principal do estafilinide, ó, quando é PH, é FI que a gente fala. Estafilinide, né? CH é QI. Então, PH é estafilinide. Tem a asa tipo élitro, que não cobre completamente o abdômen. Então, você vê que não cobre o abdômen, não possui cercos, e tem uma asa curta. Então, é fácil identificar essa família. Pessoal, então nós vamos ficar só na família dos coleópteras, porque que horas já são? Não sei. E aí a gente vê a família dos ortópteras amanhã. Deixa eu voltar aqui. São Assustaram? 8h49. Assustaram com esses nomes? Não. Eu não mais, né? Não, né? Ai, Johnny. Olha, gente. Então, assim, o que que acontece? O que que eu quero para vocês para amanhã? Para a gente fazer na aula de amanhã. Eu quero que vocês peguem fotos, cada um de vocês vai pegar 2 fotos de coleópteras na internet, fotos de alta resolução. De preferência, se você conseguir pegar fotos do inseto da parte de cima e de baixo dele, do mesmo inseto, é melhor, tá? Então, vocês vão procurar fotos de alta resolução de coleóptero, da parte de cima, onde dá para ver bem o tarso dele, a antena dele, e a parte de baixo dele, o que vocês conseguirem pegar, tá? E amanhã vocês vão ter que aparecer. Aparecer ou vai ter que apresentar. Então, tipo, olha, eu peguei essa foto. Então, vamos começar lá. A Poliane vai começar essa foto. Então, tá boa a imagem? Tá. Então, nós vamos fazer a chave de classificação. A chave eu mandei no grupo. Aí eu vou fazer com vocês. Gente, vamos lá, acompanha aí. Olha, por que que ele vai para essa outra chave, esse outro número? Qual que é o tamanho do tarso dele? Quantos tarsômeros ele tem? Nós vamos passar a chave de classificação, tá? Então, cada um de vocês para amanhã tem que buscar uma foto de alta resolução do inseto, trazer essa foto para a gente poder fazer a chave de classificação dessa forma, tá? Beleza? Positivo. Para a gente poder aproximar e ver bem as estruturas, tá? Às vezes, se você até quiser buscar uma família específica já, mas com fotos que dê para enxergar bem as características,
Tem que procurar, né, gente? Esse aqui eu até consigo ver os tarsômeros dele. É assim que a gente tem que tentar, né? Fazer. Bom, eu vou procurar também, mas eu quero que vocês também tragam e procurem, para a gente poder fazer a chave de classificação que eu mandei aí para vocês. E além disso, eu vou gravar aulas, tá? A de coleóptero, a gente usa muito a chave de classificação. Ortóptera é uma família que a gente não precisa tanto da chave de classificação. A gente vai ver amanhã que pelas características a gente consegue saber a ordem dos ortópteras, tá? É bem fácil. E amanhã também eu vou passar para vocês, além da chave de classificação, tentar passar os tipos de larva e a família ortóptera, que são só 5 famílias de ortóptera. E vou ver o que eu consigo gravar, tá bom? Então é isso. Não vou entrar em ortóptera agora, 7 minutos só, né? Para não ocupar o recreio, o intervalo de vocês. Vocês têm aula depois, né? Vou ver se eu arrumo meu computador para amanhã. Beleza, gente? Tem chamada? Deixa eu ver se eu consigo. Vou abrir pelo celular, peraí. Esqueça de chamar.